Nossa, esse voo está demorando muito! Atenção, passageiros do voo 3300, com destino a Orlando. Estamos chegando! Iremos iniciar o procedimento de aterrissagem da aeronave e pedimos que todos permaneçam sentados e que desliguem seus aparelhos eletrônicos. Hoje é uma quinta-feira, dia 24 de setembro. O clima em Orlando é de 32 graus e céu parcialmente limpo. Vamos, piloto! Eu estou querendo chegar logo! Calma, senhora! Já estamos chegando! Meus queridos, chegamos! Aqui é um lugar maravilhoso e encantador. Nós vamos nos divertir demais. Vamos começar a aula para nós aproveitarmos bastante este parque. Eu vou pedir para que vocês peguem o livro de vocês e nós vamos começar a nossa correção. Hoje é dia 24 de setembro, uma quinta-feira. Vamos lá, então? Na página 385, nós temos um texto. O doce desafio de se reinventar. Número da edição 524, 29 de setembro de 2016. Alexandra Loras, 39 anos, a ex-apresentadora de TV e esposa de um diplomata francês, encontrou no Brasil um espaço propício para defender os direitos das mulheres negras. A jornalista francesa chegou ao Brasil em 2012. Ela acompanhava seu marido, Damien Lawrence, cônsul-geral do seu país. Durante algum tempo, sua principal atividade foi promover eventos na residência consular, nos quais, muitas vezes, os convidados a confundiam com uma serviçal, por ser negra. Aos poucos, porém, ela encontrou terreno fértil para estimular o debate sobre preconceito, liderança feminina e os direitos da mulher negra no Brasil. A recepção calorosa às suas ideias levou a família a se afastar das atividades consulares e a permanecer no Brasil, onde Alexandra faz cerca de 100 palestras por mês e lança em agosto o livro Gênios da Humanidade, sobre negros de destaque na história. Ela fala sobre sua trajetória na entrevista a seguir, concedida à repórter Marcela Caetano. Planeta, como surgiu a ideia do livro? Alexandra respondeu. Durante o mestrado que fiz no Instituto de Estudos Políticos de Paris, em 2012, li Minhas Estrelas Negras, de Lilian Thuram, ex-jogador de futebol francês. Lilian Thuram, ex-jogador de futebol francês. Esse livro me permitiu ver-me como negra em um mundo eurocêntrico e me levou a fazer uma tese sobre a invisibilidade do negro na TV francesa. Quando cheguei ao Brasil, conheci o historiador da USP, Carlos Machado, que pesquisava sobre os inventores negros e decidimos juntar nossos trabalhos. Planeta, por que abordar esse tema? Na minha família, diziam que os negros nunca inventaram nada, como se fôssemos uma raça inferior. O livro mostra o contrário e fala de personalidades como Teodoro Sampaio, Machado de Assis e André Rebouças. Como foi crescer nesse ambiente familiar? Tenho 4 irmãos, brancos, loiros ou ruivos. Temos a mesma mãe e pais diferentes, mas apenas eu nasci negra. Na minha infância e juventude, sofri preconceito, mas não entendi o motivo da exclusão e de ser inferiorizada, porque circulava nos mesmos ambientes que eles. Como fui criada por brancos, cheguei a pensar como eles. Depois, pesquisando, percebi que é tudo muito bem feito
para que o negro se veja dessa forma. Como vê a luta contra o racismo no Brasil? É preciso elevar o debate sobre o racismo no Brasil. Ele não é tão velado assim. Entrar em uma loja de brinquedos onde só há 2 bonecas negras, quando a maior parte da população brasileira é negra, isso é um racismo violento. Mais do que as crianças negras terem seus bonecos negros para brincar, as crianças brancas também precisam tê-los. Assim, os brasileiros se apropriariam da sua representatividade. Há apenas 13% de negros nos Estados Unidos. E aqui são 57%. Agora, meus amores, vamos corrigir os exercícios. Vamos começar na página 386, o vocabulário desconhecido. Serviçal, servo, criado, eurocêntrico, que vê o mundo a partir da Europa. Velado, coberto com um véu oculto. E se apropriam, tomariam para si. Acertaram? Tenho certeza de que sim. A letra está bonita? Legível? Fizeram com capricho? Parabéns! Na página 387 do livro de vocês, temos a questão 3. Como vimos no início deste capítulo, nas entrevistas jornalísticas em geral, uma personalidade de destaque na sociedade é convidada a expor informações e defender pontos de vista a respeito de um tema central. Diante disso, responda às questões abaixo. 3A. Por que Alexandra Loras foi convidada a dar entrevista? Ela foi convidada devido à sua trajetória pessoal e profissional associada à sua atuação contra a discriminação das mulheres negras no Brasil. 3B. Qual foi o veículo de comunicação que a entrevistou? A revista Planeta. A Martela vai fazer uma correção. Planeta, meus amores, vocês coloquem com letra maiúscula. É o nome da revista, é um substantivo próprio. Ok? 3C. Qual é o tema central da entrevista? Em que parte do texto essa informação é posta para o leitor? O tema central é a trajetória de Alexandra Loras, da sua infância na França, a sua atuação como ativista. Agora, meus amores, nós vamos para a questão número 4. A questão número 4, sobre as perguntas feitas pela jornalista, responda. Com relação à estrutura das perguntas, que tipo de período as caracteriza? Vamos lembrar a pergunta? As perguntas. Como surgiu a ideia do livro? Como vê a luta contra o racismo no Brasil? Como foi crescer nesse ambiente familiar? Vejam vocês que as perguntas têm ou um verbo ou uma locução verbal. Sendo assim, meus amores, as perguntas feitas são período simples. Professora, você pode lembrar o que é um período simples? Claro, período simples é aquele período formado por um verbo ou por uma locução verbal. Na 4B, reflita. Por que a jornalista teria optado por esse tipo de período? Meus amores, quando eu crio um período simples, eu quero ser
quero que o meu texto seja mais objetivo, seja mais claro. Por isso, ele é mais curto. Então, para formular perguntas simples e claras. Ok? Lembrando, locução verbal, 2 verbos indicando uma única ação. Como, por exemplo, como foi crescer. Ok? Nesse ambiente familiar. Agora nós temos a nossa pergunta número 5, na página 388. Agora, analise as respostas dadas pela entrevistada. Letra A, 5A. Com relação à estrutura dos períodos que compõem as respostas, há um predomínio de períodos simples ou compostos? Período simples, a Martelo já explicou, um verbo ou uma locução verbal. Períodos compostos, mais de um verbo. Pode me dar um exemplo, professora Martelo? Claro, a professora Martelo dança e canta. Se eu tenho 2 verbos, o meu período ele é composto. A professora dança. Neste caso, o meu período é simples. Então, eu tenho reflita, porque as respostas há predomínio de período compostos, né? Por quê, meus amores? Porque ela argumenta demais. Por isso, as respostas são mais complexas. Os períodos compostos permitem mais possibilidades argumentativas. Como ela fala bastante, ela usa mais de um verbo. Na questão número 6, analise o trecho a seguir, retirado da introdução da entrevista. Nós temos: a jornalista francesa Alexandra Loras chegou ao Brasil em 2012. Ela acompanhava seu marido, Damien Loras, cônsul-geral do seu país. A primeira pergunta é: quantas orações há nesse trecho? Professora Martelo, como eu faço para contar as orações no trecho? Eu conto o número de verbos ou de locução verbal. Vamos ler novamente? A jornalista francesa Alexandra Loras chegou ao Brasil em 2012. Ela acompanhava seu marido. A Martelo deixou aí marcado os verbos, chegou e acompanhava. Então, se eu tenho 2 verbos, quantas orações eu tenho? Isso! O trecho possui apenas 2 orações. Na 5B, quantos períodos há nesse trecho? Como esses períodos se classificam? Meus amores, nós temos o trecho possui apenas 2 períodos. Martelo, o que é período? Período é onde ficam as minhas orações, meus queridos, né? Então, quem delimita o meu período? O meu ponto final, a interrogação, a exclamação, as reticências. Vejam vocês que eu tenho 2 períodos. A Martelo vai explicar direitinho. Olha, o primeiro período. A jornalista francesa Alexandra Loras chegou ao Brasil em 2012. Ponto. Esse é o meu período. Como tem um verbo, meu período é simples. Ela acompanhava seu marido, Damien Loras, cônsul-geral do seu país. Tem outro verbo. Não começou por letra maiúscula, foi até o ponto final? Então, esse é o outro período. Como possui um verbo, o meu período é um período simples. Então, o trecho apresenta, né, 2 períodos simples. Isso! Estou gostando de ver. Letra C, como você transformaria esse trecho em um único período. Então, eu preciso ter apenas um ponto final. A jornalista francesa Alexandra Loras chegou ao Brasil em 2012, vírgula, acompanhando seu marido,
Damião Loras, cônsul geral do seu país. Ponto. Agora eu tenho apenas um período, porque somente um ponto final. Vamos lá, então. Página 389. Na página 389, questão 7, ela é bem simples. Há período composto, mais de um verbo no meu período. Em quais opções? A resposta, meus amores, é a letra A, no período 1 e no período 2. Sim, por quê, professora? Eu não compreendi. A professora Martelo explica. Porque, vamos ler a número 1. Durante o mestrado que fiz no Instituto de Estudos Políticos de Paris, em 2012, li Minhas Estrelas Negras, de Lilian Thuram, ex-jogador de futebol francês. O que é que eu tenho aqui? Período composto. Por quê? Eu tenho mais de um verbo. Quais, Martelo? Olha aí, o verbo fiz, li. Por isso é o período composto. O mesmo ocorre na opção 2. Na minha família, diziam que os negros nunca inventaram nada, como se fôssemos uma raça inferior. Diziam, inventaram e fôssemos. Então, nas opções 1 e 2, eu tenho aqui o quê? Período composto. Ok? Tanto em 1 quanto em 2. Número 8. Leia o período a seguir retirado da resposta 2. O livro mostra o contrário de personalidade e fala de personalidades como Teodoro Sampaio, Machado de Assis e André Rebouças. Vamos lá. Martelo, professora Martelo deixou marcado. O livro mostra o contrário e fala de personalidades como Teodoro Sampaio, Machado de Assis e André Rebouças. A pergunta é: quantas orações há nesse período? O que eu tenho que fazer, meus queridos alunos? Contar o número de verbos. A professora Martelo deixou ali, marcado. Quais são os verbos? Mostra e fala. Então, no período, há 2 orações. Muito bem. Parabéns, vocês estão acertando. Vocês sabem tudo. Letra B. Na letra B, entre as orações se estabelece uma relação de dependência ou independência sintática. Então, vamos lá. O livro mostra o contrário e fala de personalidades como Teodoro Sampaio. Quando eu falo o livro mostra o contrário, eu entendo. Depois parte para a oração, outra oração, e fala de personalidades. Então, uma oração não depende da outra para a sua compreensão. Ali dá uma ideia de soma. Quando eu digo o livro mostra o contrário, ok, entendi. Por isso, a relação é de quê? De independência de uma oração para outra. Professora, me dá um outro exemplo? Claro, meus amores. Quando eu digo a professora Carla dança e canta, quando eu falo a professora Carla dança, vocês compreendem. Eu não preciso continuar e canta para vocês compreenderem que eu danço. Sendo assim, há uma relação de independência sintática. Uma oração não depende da outra. Ok? Letra C. Aqui, informação expressa no período anterior é retomada pelo termo o contrário. O termo retoma a informação errônea de que os negros nunca inventaram nada, como se fosse uma raça inferior. E na letra D, reescreva o período acima, substituindo o termo grifado por uma oração.
Faça as adaptações que considerar necessárias, mas preserve o sentido original. Nós vamos substituir o contrário por esse termo. O livro mostra que os negros não são inferiores. Não é isso? E fala de personalidades como Teodoro Sampaio, Machado de Assis e André Rebouças. Meus amores, eu vou agora, junto com vocês, aproveitar este parque maravilhoso. Vamos nos divertir? Olha aqui! Um beijo! Senhoras e senhores, espero que vocês aproveitem o passeio de vocês.